Deus, enche o meu ser, Espírito Santo. Eu ergo as minhas mãos, Espírito Santo de Deus, para em louvor te adorar nesta manhã de hoje, Senhor Jesus. Confiando, Senhor, que o Senhor realizará na vida de tantos irmãos, Senhor, nesta manhã. A libertação, Senhor, da depressão, da ansiedade, Jesus. Por isso eu peço, Senhor Jesus, já vai adentrando nesta vida que vai chegar aqui, Senhor, colocando já diante da tua presença a Andréia Santos, que está chegando aqui, Jesus. Já vai, Senhor Jesus, invadindo o seu coração com o Espírito Santo. Enche a vida dela, Senhor meu Deus, ela precisa de ti, Jesus. Vai visitando o seu coração nesta manhã de hoje, vai visitando os seus pensamentos. Organiza, Senhor Jesus, aquilo que é confuso, que ela não consegue decidir, Senhor. Manda teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Sim, Senhor Jesus. Derrama, Senhor, teu Espírito Santo sobre nós nesta manhã. Seja a nossa luz, seja o nosso guia. Sim, Senhor Jesus, eu peço, vem Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Bom dia, meus irmãos e meus amados e minhas amadas. A paz de Jesus esteja com cada um de nós nesta manhã de hoje. Que o Espírito Santo de Deus invada os nossos corações, que você possa sorrir no dia de hoje. Que a paz de Jesus transborde em você, na sua família, no dia de hoje. Deus abençoe seu dia. Que as fraquezas possam ser dissipadas, que as tristezas sejam levadas embora, que o Espírito Santo possa visitar o seu coração nesta manhã de hoje. Jesus está contigo, minha irmã. Jesus está contigo. Tenha força, não tenha medo. Ele é o nosso Deus, é o Deus do impossível. Ele é o Deus de amor, aquele que está conosco, por isso não tenha medo. Vamos seguir neste dia de hoje, nesta semana do Dia das Mães, já nos colocando assim, pedindo a Deus muita força, muita coragem, né, de assumir as responsabilidades, mas não sozinho, mas pedindo a Ele a sua presença para que nós possamos caminhar na sua graça nesse dia e amanhã também e nesta semana, no Dia das Mães, que todas as mamães estejam na presença de Deus e recebam essa bênção, né? Essa graça, a graça da saúde, a graça da paz, da sabedoria, do entendimento e tudo isso e muito mais, meus irmãos. Bom dia para todos. Eu coloquei aqui um pouquinho escuro, tá um pouquinho escuro aqui, não é? Mas nós vamos do mesmo jeito, vamos rezar e vamos caminhar na fé, porque Deus está com você, Deus está comigo. Bom dia, Maria das Graças, Luciene, User 47, User 75, Cícera Josefa, bom dia. Bom dia, Juvenal, Rosa Teixeira, Vanessa Santos. Paulo Luiz, bom dia JK, Ana Priscila. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos, viu? Esta casa é sua. Este encontro que nós temos com Deus neste momento é muito especial. Não podemos ter esse encontro todos os dias ao vivo, mas com certeza Jesus não abandona você, Jesus não vai te deixar. Ele está contigo, Ele está à tua frente, no comando, no controle dessa situação que você está passando, tá bom? Então, já apresentando aqui você que está chegando agora também, desejando as boas-vindas. Bom dia, Duda, bom dia, Elza. Simone Damascena, bom dia Maria. Eu já convido você a compartilhar. Esta manhã vamos fazer a oração contra a depressão. Mas é claro que Deus também sempre fala conosco através da palavra, não é? Bom dia, Maria Costa. Domingues, bom dia, GNZ, Kátia Maia. Bom dia, Gilvan, a todos os irmãos. Deus abençoe, viu? Você aqui de todo o Brasil, você além Brasil. É um prazer, é uma alegria estarmos juntos nesta manhã para mais um encontro com a palavra de Deus também. Nesses momentos que nós nos sentimos sozinhos, deixar que Deus venha agir na nossa vida, que Ele venha agir como agiu na vida de tantas pessoas, trazendo a cura, trazendo a libertação.
Que o Espírito Santo possa, nesta manhã, falar aos nossos corações, aos nossos ouvidos. Amém? Bom dia, Di. Aloy. Bom dia, Inês Aleixo. Rita Santos. Bom dia a todos os irmãos, que você possa já ir cantando, que você possa já ir também celebrando, né, por esta graça de você poder acordar. Dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor me permitiu acordar. Obrigado, Senhor, porque hoje eu amanheci com meu coração tão aflito, mas mesmo assim, o Senhor me deu força para eu levantar, para eu estar aqui nesta manhã. Por isso, vamos agradecendo já a Deus, Senhor, muito obrigado. Manda, Senhor, teu Espírito Santo sobre a minha vida. Que você possa já ir deixando o seu coração tranquilo. Vai acalmando já o seu coração. Essa oração de manhã, meus irmãos, ela é muito importante para que a gente já deixe o nosso coração e se preparando para acolher a paz de Jesus. Essa paz que nos faz viver melhor o dia, para nós começarmos o nosso dia com mais equilíbrio, com mais esperança, que você possa chamar o Espírito Santo, diga Espírito Santo, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, Espírito Santo. E eu ergo as minhas mãos para te louvar, para adorar e bendizer o teu nome, Senhor. Por este Espírito Santo que me ajuda a enxergar as realidades que eu não consigo enxergar. Se eu estiver sozinha, mas eu confio, Senhor meu Deus, que o teu Espírito Santo, ele vai me apontar as soluções e eu, Senhor Jesus, saberei discernir qual caminho seguir, qual decisão tomar, Senhor. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Bom dia, user. Dilma Andrade, bom dia. Bom dia, Rayane Rodrigues. Luciane Sena, bom dia. A paz de Jesus, minha irmã. Vamos chegando, minha gente. Você pode curtir também esta manhã, esta live, né? Compartilhe esse vídeo. Vamos encaminhar esta oração contra a depressão. Eu tinha falado para vocês na live da segunda-feira que eu ia fazer o trido com vocês, mas eu acredito que vocês ontem assistiram no TikTok, aqui no TikTok, o depoimento do irmão. Eu marquei até o nome dele aqui, porque o depoimento dele tocou bastante o meu coração. Vou marcar aqui para eu não esquecer. Que a irmã Luciene pede oração pela situação financeira. Pela situação financeira. Acalme seu coração, minha irmã. Deus tem visto as suas preocupações, viu? Ele vai preparar para você uma grande bênção. Luciene Sena. Então, ontem, meus e minhas irmãs, meus irmãos, eu estava assistindo. Ontem eu tive até um pouco de dificuldade, né, para assistir, porque o meu telefone tá daquele jeito, né? E aí, se não tem sinal, pior ainda. Ontem eu tentei assistir várias lives, vários vídeos, mas como sempre, não tá dando. Já faz quase 2 meses eu não consigo assistir as minhas lives, né? Os vídeos do TikTok, também aqui do Facebook. E eu tô com dificuldade. Mas eu consegui assistir um vídeo do irmão. Eu marquei o nomezinho dele aqui. O nome dele é Leandro. O nome dele é Leandro Costa. Talvez você tenha assistido esse vídeo dele ontem, né, com um depoimento dizendo que ele passa por um momento muito difícil, que ele está com depressão. E eu, com certeza, que já tive depressão, sei o que ele está sentindo, sei o que ele está passando.
Talvez alguns irmãos que têm entrado nesta live já passou também por esse momento de dificuldade, que não é uma dificuldade qualquer, é um momento de muita angústia, de muito medo. São momentos assim desesperadores que a gente passa e que às vezes a gente não sabe o que fazer, não sabe para onde correr, não tem saída, parece que a gente está dentro de um buraco, sem portas para sair, lá no fundo do poço. É assim que nós nos sentimos. E ontem eu já comecei a colocar em oração a vida desse nosso irmão, desse amigo aqui do TikTok. O nome dele é Leandro Costa. Então eu decidi. Bom dia, minha irmã Simone Viana, a paz de Jesus. Então eu decidi que nós vamos hoje rezar bastante pelas pessoas com depressão, por este irmão, Leandro Costa, que está passando por esta fase muito difícil da vida dele. É um momento assim de muita sensibilidade, onde a pessoa se sente indefesa, não sabe o que faz da sua vida, não tem forças, não tem coragem para fazer nada. Então vamos colocar em oração esses nossos irmãos. O irmão Pedro de Verone está pedindo oração para a família, pela família. Pedro Verone, família. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Levante as suas mãos, meu irmão, minha irmã. Diga, eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração, eu quero derramar diante do teu altar. Meu irmão Pedro, vou colocar a sua família em oração, tá bom? Pedindo a Deus. E como eu ia falando, meus irmãos, eu fiquei com o coração assim, muito sensibilizado. É verdade, irmã Simone, quando eu participava da intercessão, né? Quando eu ficava na brecha, na igreja, hoje eu intercedo em casa, né? Por alguns motivos, eu intercedo em casa, mas tudo certo, né? Conversei com o padre na comunidade, sem problema. Marcela Braz, precisa de oração. Irmãos, eu vou falando, mas eu também quero ficar atenta aos pedidos de oração, tá bom? Você que vai chegando, vai compartilhando. Um bom dia para você. Marcela Braz. Marcela Braz. Irmã Marcela, vamos colocar nas mãos de Deus a sua situação. Deus tem o controle de todas as situações. Até mesmo quando nós precisamos mudar de moradia, até mesmo quando nós precisamos mudar de casa, nós precisamos apresentar a situação nas mãos de Deus. Pedir a Ele que nos oriente, né? Que nos aponte. E essa sua pergunta me fez lembrar de uma vez que eu e meu esposo, olha só, já vou começando a falar de alguma coisa que aconteceu comigo e com meu esposo, mas eu acho que é importante, porque às vezes pode ajudar aí na sua preocupação, que já está dando início, talvez aí, né? Mudar de casa. Eu sempre falo que eu não gosto de mudar, é uma correria, é uma bagunça, é tanta coisa, né? Muitas coisas precisa jogar fora, às vezes a casa é maior, a casa é menor, e a gente fica naquele dilema, né? Mas olha, irmã Marcela, para você que está preocupada, tá? E para os irmãos também, que às vezes podem ficar preocupados aí. Houve uma época que meu esposo e eu, nós estávamos procurando uma casa
para alugar. E a gente tinha urgência, né, de sair da onde a gente estava. De repente, né, algumas pessoas que eu fui encontrando no meio do caminho, na comunidade, eu já ia falando para as pessoas, irmãos, a gente estamos precisando alugar uma casa, né, estamos preocupados, não sabemos, né, como que vai ser, se vamos ter condições de pagar, o aluguel está muito caro e tal. E assim, eu como sou uma pessoa de missão há muito tempo, então muita gente me conhece. Então, se eu abrisse a boca, logo se espalhava aquilo que eu estava falando, né? Bom dia, minha irmã, bom dia, Tina, bom dia a todos os irmãos que estão chegando. Então, a notícia foi se espalhando que eu e meu esposo estavam procurando uma casa para alugar. De repente, meu telefone começou a tocar, eram muitas pessoas tocando, dizendo: Olha, Nilza, eu vi uma casa em tal canto. Olha, Nilza, eu vi uma casa assim, assim. E quando eu estava em oração, olha só, eu falava em oração, Senhor, eu gostaria tanto de conseguir uma casa perto da igreja, né? Tem problemas de saúde, às vezes é muito difícil a distância e tal. E por incrível que pareça, uma daquelas casas que as pessoas passavam por telefone para mim era do lado da igreja aqui da Matriz, onde eu participo das Santas Missas. Mas não era ali que Deus queria que eu ficasse, pertinho da igreja. Deus queria que eu fizesse o sacrifício de caminhar mesmo, né? Como sempre. Mesmo assim, eu não sabendo, né? Bom, eu procurei. Quando eu vi o endereço, eu então percebi que aquele endereço era pertinho da igreja onde eu vou. E aí, quando eu vi aquele endereço, né? Ai, meus irmãos, deixa eu marcar aqui pela Vitória. A irmã Tina pedindo pela Vitória. Irmão, vamos chegando. Seja bem-vindo, você que está chegando, já vai fazendo a sua oração, vai deixando aí no seu comentário. Já vai compartilhando também para a gente orar por as pessoas com depressão, que necessita, pelos desempregados, os ansiosos, né? Vamos colocando já aqui o que está no nosso coração, entregando já para Deus e confiando, né, que Ele está no controle da situação. Bom dia, Marilza Xavier, Josefa das Neves, seja bem-vinda. Então, meus irmãos, eu saí, como eu falei para o meu esposo, olha, eu vi uns endereços aqui e tem uma casa aqui que é pertinho, ali do ladinho da igreja. Vai ser assim, 2 minutinhos, já estou dentro da igreja, né? E meu esposo falou, então tá bom, então vamos lá ver essa casa, né? Tinha outra casa, né? A irmã Tina disse que não pode ficar porque está no trabalho. Não tem problema, minha irmã, vai trabalhar, que vou colocar as suas intenções aqui, tá bom? Nas mãos de Jesus, tá? Tina. Então, meu esposo e eu, a gente foi, né? Escolheu entre todos aqueles endereços aquela casa que era perto da igreja. E aí nós fomos ver a casa. E meu esposo já tinha, né, um dinheiro. Ele imaginou, né? Falou mais ou menos assim, deve ser tanto o aluguel. Vamos lá ver, né? Então, separou ali um dinheiro e a gente foi ver a casa. Quando nós chegamos lá, eram 3 casas em uma só. E aí tinha uma lavanderia para as 3 pessoas, para os 3 moradores, uma lavanderia só. Ou seja, já não estava bom, né? Estava do lado da igreja, mas já não estava bom ali. E aí eu olhei para o meu esposo, ele olhou para mim, né? O homem era meio assim esquisito, assim, sabe? Irmãozinho meio esquisito, falava meio esquisito. Fomos ver os cômodos daquela que estava vazia, né? Tinha apenas 2 cômodos. Mal sequer cabia as coisas que tinha no primeiro cômodo da nossa casa, né? Porque o primeiro cômodo da casa que a gente morava era grande.
Então, a gente teria que deixar praticamente tudo, as coisas, para ir morar se a gente fosse morar naquela casa. Mas, enfim, eu conversei com meu esposo e falei para ele: olha, a gente não pode demorar muito, né? Vamos fazer o seguinte: a gente diz para ele segurar a casa para nós, pede um prazo aí, a gente vem, traz o dinheiro e até lá eu fico em oração. E aí, quando a gente saiu de lá, né, meu esposo, a gente então combinou com ele e tal, né? Mas sabe quando você quer, mas não quer aquela coisa? Quando você acha que ali alguma coisa não vai ser legal? Então, logo que saiu dali, eu falei para o meu esposo: olha, quer saber de uma coisa? Eu não sei se vai ser legal essa casa para a gente, não. Ela pode ser até mais barata do que qualquer outra que nós vamos arrumar. Porém, essa casa não vai caber, não vai dar certo, não vai caber muitas das nossas coisas. Nós vamos ter que ficar esperando alguém lavar a roupa para poder a gente lavar a nossa roupa. Vai ser aquela confusão, não vai dar certo. E eu sou tranquila, mas eu não conhecia as pessoas, né? Então, eu vim para casa com meu esposo. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi dobrar o joelho e falar: Senhor, tu sabe o desespero que nós estamos precisando urgentemente desocupar essa casa. Nós encontramos aquela casa perto da igreja, onde eu até pedi que fosse, se fosse possível, uma casa perto da igreja, porém, algumas coisas eu percebo que não vai dar certo, por isso eu vou colocar esse negócio nas tuas mãos, Senhor. Mas se não for para dar certo, que a iniciativa não seja minha nem do meu esposo, porque olhando na cara daquele homem, se a gente desistisse, eu sei que ia dar uma confusão daquelas, porque ele não ia aguentar o nosso não é? Então eu dobrei o joelho e disse para Deus: Senhor, está nas tuas mãos, nós temos tantos dias, pouco tempo, para a gente decidir e ir lá conversar com ele. Se for o caso da gente ter que ficar nessa casa mesmo, a gente já dá essa boa entrada, né, para poder a gente fazer a mudança. E continuei em oração. Isso era, a gente tinha que voltar, se não me engano, 3, 4 dias depois. E eu fui falando para o meu esposo: ó, eu estou em oração, seja feita a vontade de Deus. Se for para a gente ir, a gente vai. Mas eu estou sentindo que essa casa não vai ser legal para a gente. É tão bom a gente ter o nosso cantinho ali, não é? Você poder lavar o seu quintal sozinho, cuidar das suas coisinhas ali, sem ninguém falar nada desagradável. E a gente que não gosta de briga, de confusão, né? Mas ainda a gente quer também ficar em paz e quer os irmãos em paz, não é? Então, aí chega o dia, mas eu estava todo dia em oração. Quando chega o dia da gente ir, eu falo para o meu esposo: hoje você era mais ou menos próximo à hora do almoço. Eu falei: hoje você já ligou, né, para ele para falar sobre o horário que a gente vai passar lá? Ele falou: vou dar uma ligadinha. Então, deu uma ligadinha por volta mais ou menos de 1 hora, 1 hora da tarde, né? Falando que a gente passaria lá pela a volta das 5 horas da tarde, na casa lá para fazer o pagamento, para ver como que ia ficar. Mas algo dizia para mim que a gente não ia ficar e eu não sabia por quê, mas eu tinha colocado em oração e pedido para Deus, né? Olha, já eu começando a live com um testemunho, né? Então, quando meus irmãos e minhas irmãs, para sua surpresa e para minha surpresa e do meu esposo, o meu esposo ligou para ele, marcou o horário, ele aceitou que nós fôssemos lá, sem nada nos dizer, mas quando nós chegamos lá, vocês acreditam que aquele homem tinha alugado a casa para outra pessoa sem sequer falar conosco? Imagine você o sorriso que veio no meu rosto, a felicidade, porque eu tinha certeza que ali era uma resposta do meu Deus, do nosso Deus que é poderoso. Ali estava a resposta. Então, por isso que eu digo que às vezes a gente acha também que mudar de casa, mudar de endereço, não é um detalhe importante para a gente falar com Deus antes de fazer um negócio desse, seja aluguel, seja uma compra de casa, de um terreno. É sempre importante a gente falar antes com Deus, falar: Senhor, está na tua vontade.
É nesse lugar que a minha vida vai, que eu vou ser feliz com a minha família, vai dar certo eu ir para este lugar. Se não for, que o Senhor me direcione, que o Senhor direcione a outra pessoa também, para que nós saibamos negociar de forma que seja bom para todo mundo. Então, quero apresentar já aqui a casa da irmã, o negócio da irmã Marcela, né? Pedir a Deus, se for da vontade de Deus, né? Que Ele é que prepare esse lugar, essa moradia para ela, para sua família, para que ela possa ser feliz no lugar onde ela vai estar. É muito importante que a gente esteja feliz aonde a gente está, ainda que dentro dessa casa tenha somente a gente, não tenha tantas coisas, né? Porque não são os bens materiais mais importantes para nós. Não é o carro mais importante, não é aquele guarda-roupa que cabe a roupa da vizinhança inteira. Eu acho que o mais importante é a felicidade da gente, né? E eu só sei que nós voltamos para casa felizes da vida, como tinha muitas pessoas nos ajudando, às vezes a gente nem precisou sair, nós nem precisamos sair mais, porque os irmãos ficavam ligando para mim toda hora falando: tem uma casa em tal canto, Nilza. Olha, tem outra casa em tal canto, tem outra casa. Aí de repente apareceu outra casa. Logo depois apareceu outra casa. E eu falei: ai, Jesus, será que é essa? Será que é essa casa aqui, né? Mas nós fomos, foi uma pessoa, uma grande amiga minha, que era minha, tinha sido minha coordenadora na comunidade quando eu iniciei na catequese, né? Como catequista. Então, ela falou: ai, estou preocupada com você, minha amiga. Vem aqui que tem uma casa perto da minha casa. Eu falei: tudo bem, então a gente foi lá. Só que quando a gente chegou lá, a gente não gostou da casa. Era uma casa enorme, era uma casa bem grande, mas a gente não gostou daquela casa, né? Então Deus ele foi conduzindo a gente. Depois eu falei para meu esposo: então já que a gente não gostou dessa casa, vamos voltar para casa e amanhã a gente sai de novo, dá mais uma volta. Só que nessa que a gente saiu, a gente, ao invés de voltar por onde a gente veio, a gente seguiu em frente. E de repente a gente deu de cara com uma rua que mora, né? Que mora uma amiga minha de muitos anos. A gente se conheceu na igreja, que aliás o que não falta é pessoas que eu conheci na igreja, né? E aí a gente estava dando uma voltinha ali na rua, passando, a gente já tinha desistido de procurar naquele dia. E ela viu a gente passando e me chamou: ô Nilza, que legal você por aqui, o que que aconteceu? Tá fazendo o quê, menina? E eu falei para ela: ai, amiga, eu estava procurando uma casa, mas fui ver uma casa ali, não gostei e tal. E a gente vai deixar para sair amanhã, né? Ela falou: menina, meu vizinho aqui está alugando uma casa. Olha só, minha gente. Meu vizinho aqui está alugando uma casa. Você quer ir lá? Eu vou com você lá. A gente vai conversar. Bom dia, irmão Adoaldo. Bom dia, irmão. Deus abençoe. Ô, Jesus, meu irmão, seja muito bem-vindo, tá? Mas eu quero pedir uma coisa para você, por favor, respeite os irmãos, respeite a mim. Nessa live cabe todo mundo. Mas a primeira coisa que eu peço aqui é o respeito, não somente por mim, mas por todos os irmãos, tá bom? Bom, continuando, né? Então nós fomos lá olhar aquela casa. Chegando lá, o valor era um pouquinho mais. Porém, o homem, ele disse que tinha gostado da gente e que ele abaixaria o preço se a gente ficasse com a casa para alugar, porque ele estava com dificuldade para alugar a casa. E aí, lógico que a gente aceitou, né? A casa era um pouquinho maior do que aquela casa que o homem tinha desistido, né? E aí, o que que acontece? Aquela casa, acabamos alugando aquela casa, pagando mais barato, e aí eu só pude agradecer a Deus, porque Deus, Ele é maravilhoso, porque Deus é fiel a todos nós. Então, para a irmã e para os irmãos aí que pretendem, né, buscar uma nova moradia, já fica sabendo que a gente precisa sempre colocar na presença de Deus todas as coisas que a gente for fazer, os negócios, quando formos procurar um emprego, colocar Deus à frente, falar: Senhor, vai à minha frente me conduzindo, tu sabes onde tem uma porta aberta, leva-me até lá, faz com que as pessoas gostem de mim, se eu fizer o teste,
que eu passe no teste, que o Senhor me abençoe, me ajude, porque Deus, ele ouve as nossas preces. Amém? Então é isso, meus irmãos. Quero desejar as boas-vindas à Toinha Ribeiro, aos irmãos que estão chegando, pedindo a graça de Deus já visitar a sua casa, já visitar o seu coração, que nós que estamos aqui, com certeza estamos todos porque precisamos. Eu peço aos irmãos, por favor, compartilhe. Daqui a pouquinho vamos fazer a oração contra a depressão. E como eu ia falando sobre o irmão Leandro Costa, né, que estava ontem dando o seu depoimento no TikTok, sobre um problema de depressão que ele está passando, que eu tomei essa decisão da gente orar por ele. Eu tinha falado, vamos fazer o tríduo da oração, né, de cura e libertação, outra oração, mas eu vejo que há essa necessidade da gente aqui nos colocarmos em oração, né, colocando assim, diante da presença de Deus, todas as pessoas com depressão, colocar essas angústias, que a depressão ela vai causando na vida de uma pessoa. A depressão ela é terrível, porque quando a gente tem a depressão, a gente fica muito angustiado, os sentimentos vão se misturando, os pensamentos vão se misturando, e a gente muitas vezes não sabe o que fazer com aqueles sentimentos, com aquelas coisas que vão acontecendo, que vão bagunçando os nossos pensamentos, né? É porque você colocou. Você colocou uma palavra aí, irmão, um comentário que aqui a gente entende outra coisa. Eu não sei aonde você está e o que significa aquilo que você colocou, tá bom? Então, se eu entendi mal, eu peço desculpas, tá? E continuo desejando que você seja muito bem-vindo. Junto aqui com todos os irmãos que estão comigo, já há mais ou menos 6, 7 meses aqui no TikTok, nós estamos aqui na graça de Deus, pedindo sempre a Deus, e com certeza que Deus está derramando graça na vida de muitos irmãos. Nesta semana nós tivemos um irmão aqui que perguntou se poderia dar um testemunho, escrever um testemunho, né? Eu não sei o que aconteceu, não sei se ele não conseguiu escrever, eu não sei o que aconteceu, mas, enfim, a gente vai orando aqui por ele, quem sabe que Deus prepare esta hora para que ele possa dar esse testemunho. E você que tem o testemunho, diga, Nilce, eu quero dar meus testemunhos, né? Bom dia, irmã Lia, paz de Jesus. Oh, meu Deus, que coisa linda. Obrigado de compartilhar, viu? Deus abençoe. E aí, você que quer dar o testemunho, a gente marca um dia, porque aí eu dou uma sacrificadinha aqui em algumas coisas, porque o testemunho é muito importante. Você pode escrever, ou você pode escrever, deixar lá no privado. Eu passo depois a limpo também, ou você pode pedir para subir, você sobe, tá bom? O importante é a gente não deixar os irmãos sem saber, né, sem conhecer ou reconhecer a grandeza do nosso Deus poderoso. Ultimamente nós temos visto que pessoas, através das leituras, muitas pessoas têm muitas vezes, né, nas dificuldades, não consegue acreditar em Deus, não vê Deus como uma solução, mas as leituras têm mostrado, sim, esse poder de Deus na vida de muitas pessoas. Bom dia, Luna, minha querida, a paz de Jesus, seja bem-vinda. Como está o seu pequeno? Como está a sua família? Então é isso. Então nós vamos rezando aqui pela cura da depressão, do irmão Leandro Costa, pedir a Deus que vá tirando dele todos os medos, todos aqueles sentimentos misturados, toda aquela confusão, ele que se sente perdido. Ninguém pode falar daquilo que não conhece, eu posso falar porque eu tive depressão. Foram momentos muito difíceis, aterrorizantes da minha vida,
momentos que eu quis desistir. Eu estou bem, Luna, graças a Deus. Foram momentos que eu pensei em desistir de viver, foram momentos assim, e mesmo naquela dificuldade eu estava trabalhando, coloquei em risco não somente a minha vida, também a vida de outras pessoas, porque a depressão, muitas vezes, ela traz momentos na vida da gente desesperador, que até mesmo nos faz sentir vontade de praticar o mal contra outras pessoas. De praticar o mal não somente contra a nossa vida, mas contra outras pessoas. E a gente sabe que uma pessoa com depressão não se trata agora de o distanciamento de Deus, de estar longe de Deus, mas é estar longe dela mesma, porque a gente não sabe muitas vezes o que fazer, nos sentimos incapacitados, desacreditados, descrentes. Mas nós precisamos, meus amados irmãos, orar por estas pessoas. Então, esta situação que eu conheço, que eu posso falar bem, e hoje posso dizer, Senhor, obrigado, porque não foram os remédios que eu tomei que me ajudaram. E eu não estou falando que os remédios não podem ajudar, é importante procurar um profissional da saúde. No meu caso, os remédios não me ajudavam, eu só ficava estranha, ficava esquisita, queria dormir o tempo todo, aquela coisa estranha que eu não conseguia entender nada, ficava grogue, ficava naquela situação. E eu só percebi que realmente Deus era importante na minha vida, muito mais do que eu imaginava, no momento em que eu estava. Pode ir, Marcela. Bom trabalho para você, minha querida. Eu deixei seu nome aqui, vou continuar em oração. Muito obrigada pela sua passagem aqui, viu? Seja muito bem-vinda sempre. Então, meus irmãos, quando eu comecei a sentir também a presença de Deus em outros irmãos na comunidade que se interessaram pela minha situação, que era muito delicada. Eu sequer tinha força de ir na igreja, mas. E aí Deus começou agindo através de uma vizinha minha, que todas as vezes que ela ia no grupo de oração, ela me convidava para ir com ela. E também tinha um outro irmãozinho que sempre passava, né, no meu trabalho, dizendo que tinha ali um lugar para mim na igreja, que ninguém estava sentando naquele lugar porque era meu. Aquele lugar era para mim porque Jesus queria falar comigo sentada naquele lugar. E às vezes a gente não dá importância quando alguém nos convida para ir à igreja. Não é somente na igreja, claro que nós vamos encontrar, sentir essa presença de Deus, mas é necessário, minhas irmãs, que a gente possa viver essa experiência de estar com os irmãos que têm o coração compadecido e cheio de amor. E comigo aconteceu isso. Eu posso garantir para você que não foram os remédios que eu tomei que acabou com a minha depressão, porque chegou uma hora que eu falei para a doutora, esses remédios estão me deixando pior do que eu já sou. Eu não me sinto ninguém. Eu fiquei numa situação e a gente sabe que a depressão, talvez um profissional de saúde ele possa explicar melhor o que acontece, por quê, mas no meu caso, a depressão não chegou à toa, foram momentos difíceis que eu passei num trabalho, quando eu cheguei em São Paulo, momentos muito difíceis, longe da família, sem ter muito a quem pedir socorro, sem ter tempo para ir à igreja, porque o trabalho não permitia. Então aquelas coisas que eu fui passando, aquele sofrimento, tudo que eu fui vivendo no meu trabalho foi acarretando uma carga muito pesada para mim. Eu fui ficando triste, fui ficando assim meio parada, sabe? E aquilo foi provocando uns desejos estranhos dentro de mim, e eu comecei a falar: essa não sou eu, alguma coisa está errada. E aí começou aquela vontade de chorar, só tinha vontade de chorar, e eu falava: meu Deus, por que eu quero chorar tanto? Por que eu quero chorar tanto?
E aí eu mudei de lá, eu morava na época em Santana, mudei aqui para Santo André e foi aqui que eu comecei a conhecer esses irmãos maravilhosos que, olhando para mim, perceberam a minha dificuldade, a necessidade que eu estava ali de alguém para me acolher, de alguém para segurar na minha mão, para me levar quando eu não tinha força. E eu vi ali que não era somente a pessoa, mas que tinha alguém ali mais forte que fazia com que aqueles irmãos se compadecessem da minha situação. Então, como é que fala? Gente, essa bandeirinha é de onde mesmo? Seja bem-vindo, meu irmão, aí do outro lado. Bom dia, boa noite para você, ou boa tarde. Então, meus irmãos, eu comecei a perceber aí, né? Que peraí, eu comecei a ver que algo ali poderia mudar na minha vida, porque eu percebia que aquelas pessoas elas estavam realmente preocupadas comigo. E aí tinha uma irmãzinha que eu não, como eu estava morando aqui há pouco tempo, não conhecia, mas ela sempre passava para ir no supermercado, algum lugar assim, ela precisava passar na frente da minha casa. Então, quando ela passava, geralmente ela me via. E aí, passando ali, ela sempre falava para mim: olha, faz pouco tempo que começou aqui na igreja, aqui em cima, um grupo de oração, é muito bom, você não quer ir lá? E eu falava para ela: ah, mas não dá, eu não tenho, eu tô sem tempo, não ando legal. Então, ela falava: mulher, mas se tu não tá legal, melhor ainda, mais um motivo para você ir. Então eu falava para ela: tudo bem, depois uma hora eu vou. Mas nunca ia, trabalhava na época por conta, né? E aí já foi depois que eu mudei de lá, de Santana para cá, porque se eu for contar de lá, né, a gente fica o dia inteiro aqui, porque muitas coisas aconteceram. Mas aí um dia, um certo dia, eu decidi que eu ia naquele grupo de oração. E foi lá que naquele dia, alguém que eu não conhecia, porque ali na verdade eu não conhecia ninguém, nem mesmo aquela vizinha, porque ela era minha vizinha, mas eu tinha acabado de mudar para cá. Mesmo assim, eu aceitei ir com ela. E ali eu não conhecia ninguém, a igreja estava lotada. Mas foi ali que Deus colocou um irmãozinho chamado Carlos. Já não está mais no meio de nós, infelizmente. Mas aquele homem, ele desbulhou a minha vida. Ele falou a minha vida inteira. Aquele homem parecia conhecer a minha vida. É como se ele tivesse visto eu nascer, meus irmãos. Aquele homem chamado Carlos, que estava ali pregando a palavra diante do altar, parecia ter me visto nascer, parecia ter visto todo o meu sofrimento. E ali ele foi falando da minha vida. E é pior, ele olhava para mim, sabe? Então, ninguém ali, as pessoas estavam começando aquele grupo de oração, a igreja tinha acabado de ser construída, então ninguém me conhecia, nem mesmo aquela irmã que estava comigo. Ela só percebeu que eu estava triste, né? A gente não conversava, porque, como eu disse, eu tinha acabado de chegar aqui em Santo André. Ela percebeu que eu estava triste. Falei para ela: não estou legal, estou trabalhando, não tenho tempo, um momento difícil, não dá para ir. Mas acabou que eu fui. Bom dia, Nóbrega. É vovó Dinda chegando aqui, seja bem-vinda. Então, naquele dia, eu percebi, algo está diferente, né? Algo está diferente aqui. Esse homem não me conhece. Esse homem nunca me viu. Como que ele pode ter a audácia de falar da minha vida diante de tantas pessoas, na frente de tantas pessoas? E é claro que aquelas pessoas não sabiam o que acontecia comigo. Então, elas também não estavam preocupadas comigo, elas estavam ouvindo a palavra como eu estava ouvindo. Mas, no meu entender, ela estava me fazendo, aquele homem estava me fazendo até mesmo passar vergonha, porque ele estava falando da minha vida. E no meu pensamento eu falava: como ele pode falar da minha vida desse jeito? Eu não contei nada para ele, que direito ele tem de falar da minha vida dessa forma? Mas foi ali, naquele dia, meus irmãos, que eu comecei a entender que esse Deus invisível estava ali falando comigo.
Esse Deus que para nós é invisível e que muitas pessoas ficam esperando ver para poder ir atrás, para poder entender e acreditar. Aquele Deus estava ali falando comigo através daquele homem que não me conhecia. Então eu digo para você, meu irmão e minha irmã, existem os remédios são importantes, Deus dá o dom, outro dia nós falamos disso aqui, Deus dá o dom da medicina aos profissionais para que eles saibam qual o remédio vai ser passado para a cura de tal doença, de tal enfermidade. Mas é preciso que a gente coloque Deus em primeiro lugar em todas as situações. Ainda que você olhe e tenha dificuldade de enxergar onde é que você vê Deus. Eu vi Deus naquela situação. E a partir daí, naquele dia, eu chorei muito, chorei demais. E alguns irmãos, percebendo que eu estava chorando, depois que terminou o grupo de oração, seguraram na minha mão, levaram no cantinho, fizeram ainda uma oração por mim, era um grupo de intercessores. A partir daquele momento, eu fui assim me interessando pela intercessão, porque eu senti novamente ali o poder de Deus agindo na minha vida, porque eu comecei a sentir uma alegria e uma paz no meu coração. Era algo inexplicável na oração daqueles irmãos. E ali eles, diante daquele momento, eles assumiram comigo de todos os dias estarem intercedendo por mim. E um dia da semana, segundo eles, estariam indo para a igreja, em grupos, para estar fazendo lá a oração e me colocando por a minha situação. Então, meus irmãos, eu olhei para eles e disse: se vocês estão preocupados comigo, eu também sou interessada para ficar bem. Eu tenho interesse de ficar bem. Se vocês têm interesse de me ver bem e assumem que vocês querem me ajudar, eu também tenho que fazer a minha parte. E eles falaram: irmã, se você quiser vir, amém. Se você puder vir, amém. Se você não puder, a gente vai assumir o compromisso a partir de hoje com você. Você vindo ou não vindo, nós vamos estar orando por você. Você vai se levantar, porque eu chorava muito. E olha, meus irmãos, a partir daquele dia eu vou dizer para vocês uma coisa. Aquela irmãzinha que foi aquele barquinho que me levou para a igreja. Até isso eu acredito. Deus colocou ela no meu caminho apenas para ela me levar, porque ela tinha atividade na igreja, aqui na comunidade, Nossa Senhora da Esperança, e ela não podia ir muito lá, porque ela tinha outras atividades aqui. Mas naquele dia ela foi, me levou, e depois eu continuei indo, e ela não. Porque ela tinha outras atividades. Não é que ela deixou de ir para a igreja. Ela tinha outras atividades, né? Então, o que acontece? Acontece isso, que a gente precisa acreditar, e quando a gente perceber, quando a gente sentir essa ação de Deus, através de pessoas que você nem espera, que você nem imagina, que a gente também se coloque a fazer a nossa parte, mesmo quando estiver difícil, a gente fazer aquele esforço. Porque para mim era um esforço, era um desafio, mas era um desafio que eu precisava pelo momento que eu estava passando. Então, ontem, quando eu vi o depoimento do irmão Leandro Costa aí no TikTok, eu fiquei sensibilizada e falei: vou colocar amanhã a oração contra a depressão e pedir a Deus que venha trazer a cura da depressão para ele, para o irmão Leandro Costa. Também para todas as pessoas que se encontram depressivas, desanimadas, angustiadas, que você já possa ir também aí, já apresentando, né? Junto comigo neste momento, nós possamos orar com toda a confiança e também com o coração cheio de compaixão por essas pessoas, que Deus pode, através desses momentos, visitar essas pessoas que precisam se levantar, que estão angustiadas, que estão abatidas, sem forças, com medos, com pensamentos de maldade contra suas próprias vidas, pensando em atentar contra suas próprias vidas e até mesmo contra a vida de outras pessoas.
Porque no meu caso, meus irmãos, chegou um dia, eu sou muito apaixonada pela minha família, pelos meus irmãos. É uma coisa que eu não consigo explicar. Nós somos 14 irmãos e eu não consigo explicar o meu sentimento por cada um deles. Assim, é uma coisa que não dá para explicar. E naquela época eu fui usada pelos pensamentos, né, da depressão. Eu queria fazer mal contra os meus irmãos. E eu tinha o desejo de ver sangue para todos os lados, então era uma tentação muito grande. Era uma coisa assim que eu não consigo explicar. E eu me lembro que, por isso que eu falo, Deus, ele sempre esteve do meu lado, mesmo quando um lado, algo soprava, que era para eu cometer uma maldade, um crime, um erro, porque uma coisa dizia para mim matar meus irmãos, outra do outro lado pedia para que eu pedisse para eles me amarrarem as minhas mãos. Vejam que situação que eu passei, meus irmãos. Então, naquele momento eu desesperado, eu me lembro num dia de sábado, eu estava deitada, porque quando a gente está com depressão, a verdade a gente não dorme, se não for dopada por aqueles remédios que os médicos passam. E o que acontece? Eu olhava para os meus irmãos, tinha um primo meu que morava com a gente também, e eu falava, vou pegar um a um. Mas na verdade não era eu, era o problema. Eu falava, assim, no meu pensamento vinha aquela voz que falava, vai lá, pega esse, pega aquele, pega a faca. E eu estava bem próximo ali à pia, onde estava a faca. E aí começou a bater aquele desespero, aquele conflito dentro de mim, um conflito que era eu e ele brigando, eu não, mas eu amo meus irmãos, e uma coisa falava, vai, e eu falava, eu amo meus irmãos, e aí eu comecei a falar, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. E aí veio no meu pensamento de pedir para os meus irmãos, por favor, amarra minhas mãos, porque eu estava ali diante de pessoas que eu amo demais. Eu não poderia ser uma criminosa. E esse crime não poderia ser cometido contra as minhas irmãs, como não poderia ser contra qualquer outra pessoa. Mas, e ali, diante daquela situação, eu pedi para eles, por favor, amarrem as minhas mãos. E eu não queria contar para eles o motivo, eu só queria que eles amarrassem as minhas mãos, porque eu não queria cometer nenhum crime contra os meus irmãos. Eu sabia que aquela situação era grave, mas você não tem força para lutar, então tem que ter Deus mesmo. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que buscar força e tinha que insistir, ir para a igreja, aceitar a ajuda daqueles irmãos que estavam ali, mas eu sabia que Deus estava agindo neles e não ficar olhando muito para as dificuldades, eu tinha que ir. E eu me lembro que os meus irmãos, eles seguravam nas minhas mãos e falava, não, a gente não pode amarrar você, mas o que está acontecendo? E tudo isso veio de uma situação que aconteceu num trabalho meu, que eu trabalhei, porque depois um dia, quem sabe, eu possa contar para vocês o que aconteceu. E aí, os meus irmãos falavam, não, a gente não pode amarrar você, não, a gente não pode fazer isso. E eu falava, me amarra, por favor, põe uma corrente, sabe? Então, foi um desespero, foi uma coisa assim que até hoje eu não esqueço, mas hoje eu tenho certeza, com esses anos todos, que Deus ele está na minha vida, é mais um grande motivo porque eu não posso abandonar esse Deus e eu quero apresentar esse Deus para você e para quantas pessoas for preciso, eu vou apresentar esse Deus. Eu quero fazer isso. Eu passo por muitas dificuldades, mas eu não posso deixar que essas dificuldades sejam um empecilho para eu falar desse Deus que age tão poderosamente na minha vida, na vida da minha família, e que eu sei que age na sua vida também. Então, nessa noite, nessa manhã, nós vamos rezar pedindo. Então, ontem eu fiquei bastante sensibilizada, olhando para o depoimento, assistindo o depoimento do irmão Leandro Costa. Fiquei assim, na hora, fiz uma oração por ele, depois fiz mais outra oração. Antes de dormir, eu apresentei ele para Deus de novo, pedi para Deus que leve forças para ele. Talvez ele não esteja aqui,
não é? Talvez ele nem esteja aqui dentro, não sei, porque em alguns momentos muitos irmãos entraram, eu falando aqui não percebi. Bom dia, Maria Florencio. Peço aos irmãos desculpa, porque muitos irmãos entraram, foram entrando, eu não percebi, não falei o nome. Mas eu acho necessário que sejam feitas essas colocações, meus irmãos, para a gente perceber como é importante a gente estar unido a Deus. E o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, Jesus vai dizer que nós temos que estar unidos a Ele. Porque nós somos esses ramos que precisam produzir os frutos necessários, e os frutos que precisam ser produzidos é o amor, que quando nós vivemos amor, a gente não pratica maldade contra os outros, não provoca essa situação onde a outra pessoa vai ficar depressiva e passar por esses momentos terríveis, a ponto até mesmo de querer tirar a sua própria vida. E hoje Jesus, ele nos convida. E Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, ele fala que quem está unido a ele produz os frutos. E os frutos são os frutos do amor. Então, nós somos o ramo, somos que nem Jesus sendo a videira, sendo ele aquela árvore, nós precisamos ser esses ramos que vai estar ali ligadinho a ele para receber essa força. Porque os ramos, meus irmãos, das árvores, eles recebem as vitaminas e as proteínas que vêm da raiz, que vem lá debaixo da raiz da árvore. Se eles não conseguirem receber essas vitaminas, eles estão desligados da sua árvore. E ali eles não têm condições nenhuma de dar frutos. E nós precisamos estar ligados a Jesus, porque eu me lembro daqueles irmãos e vejo aquelas pessoas estavam realmente ligados a essa videira. Eram esses ramos que estavam alimentados no amor de Deus, cheios de compaixão no seu coração, cheios de desejo, se colocando ali, assumindo o compromisso, porque missão é isso, é assumir o compromisso, não somente consigo, não somente comigo, mas com aqueles que estão precisando, que estão necessitados. E hoje o Evangelho nos convida que nós precisamos estar junto desta videira que é Jesus. Jesus se compara a uma videira que tem um fruto saboroso, delicioso, mas que se não estiver ali, vinculado, grudado, ligado, os ramos e a árvore, jamais esses frutos deliciosos vão poder ser produzidos. E o Evangelho nos convida a produzir os frutos do amor, que venha acompanhado da fé, da compreensão, do respeito, da verdade, porque quem ama não mente, quem ama não engana, quem ama não trai. E esses são os frutos que nós somos convidados a viver, meus amores. São esses os frutos que Jesus nos convida a viver, mas é preciso que nós estejamos ligados a Ele. Se nós não tivermos ligado a Ele, nós vamos ser como aquele ramo que estava desligado da sua árvore, da videira, e aí vai precisar ser cortado e jogado fora, porque não serve para nada. Está aqui no Evangelho, depois você pode pegar o Evangelho. Como eu quis falar desse testemunho, eu quero deixar aqui para você depois, você pode pegar o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, 5, e você vai ver que Jesus ele fala muito conosco a esse respeito. Então, quando nós estamos desligados de Deus, nós somos igualzinho esses ramos que ficam desligados da sua árvore, né? E aí eles secam. É preciso ser jogado fora. E muitas vezes nós nos encontramos secos. Porque muitas vezes, quando nos afastamos de Deus, nós não temos esse entendimento que viver o amor é uma necessidade. Viver o amor é uma necessidade porque nele está as melhores e mais lindas virtudes do amor. Mas é preciso ter fé, é preciso acreditar para a gente poder viver esse amor, estar ligado a Deus. E a palavra diz aqui,
Eu vou falar só um versículo aqui, para a gente pegar rapidinho aqui a reflexão. Todo ramo que não dá fruto em mim, o Pai o corta. Os ramos que dão fruto, ele os poda para que deem mais frutos ainda. Vocês já estão limpos. Olha só, vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes falei. Fiquem unidos a mim e eu ficarei unido a vocês. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, isso Jesus falava para os discípulos, mas para todas aquelas pessoas que estavam com ele ouvindo a palavra. E Jesus, ele afirma aqui que aqueles que ouviram a palavra dele e que acreditaram já estão limpos. Então, se você tem escutado a palavra de Deus, se você tem meditado, tem refletido, tem acompanhado, né? Tudo aquilo que Deus vai falando, saiba que você também está limpo, que você está limpa. Que nós precisamos agora só perseverar, só continuar, dar continuidade às coisas boas, né? Que a gente venha aprendendo para que a gente possa gerar para que essas coisas boas ainda mais possa crescer dentro de nós, gerar mais amor, mais compreensão, mais respeito. Para que a gente não saia por aí, né, tendo preconceito, racismo contra as pessoas, falando mal, fazendo fofoca. Tem pessoas que mal tomam o café da manhã, né, e sai correndo para fazer fofoca do vizinho com o outro vizinho. Isso, gente, a gente precisa viver esse amor tão lindo que nós somos convidados a viver. E aí esse amor que faz o nosso coração se compadecer, olhar para o irmão e compreender a situação dele. Por mais difícil que seja, mas nós precisamos entender o irmão. Muitas vezes nós nos igualamos a pessoas que vivem situação que a gente olha assim e tira totalmente o valor numa palavra daquela pessoa, mas quando a gente age como ela, a gente também não está agindo como um cristão verdadeiro. O verdadeiro cristão entende que é na prática que a gente vai percebendo esse amor de Deus e que a gente vai sentindo esse amor de Deus. Amém, meus irmãos? Então, que Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo, que Ele possa nos, nessa manhã, né, junto aqui, todos nós, juntos, que Ele possa nos abençoar, que Ele possa derramar esta graça na vida do irmão Leandro Costa, tirar dele todas as angústias, colocar paz naquele coração, acolher as lágrimas dele e aquele desespero que ele tem passado. Senhor Jesus, eu peço agora, meu Deus, que o Senhor possa visitar o Leandro Costa, Senhor, aquele teu filho que se encontra passando por um momento tão difícil, Senhor. Uma grande tempestade está passando na vida dele, Senhor, mas eu creio que ele não irá se afogar, Senhor, nas águas desta tempestade. Que os ventos, Senhor Jesus, não serão possíveis de derrubar, porque o Senhor é o Deus do impossível. E quando nós estamos com depressão, parece impossível que as coisas possam melhorar na nossa vida. Mas hoje eu creio, Jesus, que o Senhor tudo pode. Por isso, Senhor Jesus, eu peço, liberta, Senhor Jesus, o teu filho Leandro Costa dessa depressão. Apresenta a ele pessoas capacitadas, Senhor Jesus, de levar ajuda. Também a todos os irmãos que passam por aqui com depressão, ou às vezes bem no comecinho com sintomas depressivos, que o Senhor liberte desde já, Jesus. Pai, Senhor Jesus, libertando, vai levando a cura, meu Pai. Quero te apresentar, Senhor Jesus, pedindo por libertação do vício. Raimundo Benedito, Marcone de Oliveira, pedindo também por libertação de Rafael com depressão, pedindo pela família de Azenilda Ramos, pelo Davi, pelos seus netos. Eu quero apresentar também aqui, Senhor Jesus, a saúde, a cura de libertação de Verinha Ferreira, também apresentando seus netinhos, Senhor Jesus, colocando a saúde deles, da mãe deles, rezando, Senhor, também pelos netinhos de Maria de Deus, aquela tua filha amada,
que se encontram no hospital com problema sério de saúde. Quero apresentar o Miguel, Senhor, essa criança que esteve no hospital nesses dias, pedindo ao Senhor, restaura a saúde, Senhor, desses teus filhos, meu Deus. Vai visitando todos os hospitais, todos os enfermos, aqueles que passam por tratamentos em clínicas, Senhor Jesus, libertação dos vícios, do álcool, do cigarro, da droga, Senhor. Tantos outros vícios que vão levando as pessoas à perdição. Sim, Senhor, meu Deus, eu te peço, vai visitando Jesus. Eu convido você para nós fazermos esta oração agora, colocando diante da presença de Deus. Você que está chegando agora, você que chegou, e eu peço desculpa porque eu estava aqui falando sobre, acho importante, porque o testemunho ele nos ajuda a perceber que com Deus sempre existe uma saída. Com Deus não tem como não dar certo, meus irmãos, porque Deus ele sabe selecionar as coisas boas para nós. Deus sabe o que é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para mim. Mas é preciso que a gente esteja perto dele. Porque quando nós saímos de perto de Deus, perdemos a referência. O ponto principal, quando o filho caminha perto do seu pai e da sua mãe, é ele ter o pai e a mãe como referência. Conhecer cada detalhe da vontade do seu pai e da sua mãe, o que eles gostam, como eles querem que a gente ande, que a gente se vista, o que eles querem que a gente coma, que a gente se alimente. Isso é a gente conhecer, ter referência do pai e da mãe, os gestos, os hábitos. Às vezes não conhecemos diretamente o pensamento deles, mas de tanto ele nos ensinar, a gente já sabe muitas vezes, já imagina mais ou menos o que eles vão falar para nós, pelo que eles desejam de bom para todos nós. Então, eu quero apresentar a você agora, meu irmão, minha irmã, você que está chegando, você que chegou desde o início da live. Nós vamos fazer esta oração contra a depressão. Você que tem sentido que a sua vida tem sido uma tempestade o tempo todo. É como se você estivesse dentro do mar e o mar agitado todo o tempo e você não conseguisse se livrar das altas ondas que tentam te derrubar. Mas nesta manhã eu peço a Deus que abaixe as ondas, porque Jesus é aquele que manda até mesmo o mar se calar e ele obedece, meus irmãos. Lembremos que certo dia Jesus estava com os discípulos lá dentro do mar, enquanto Jesus deitado, dormindo, tirando aquele cochilinho, os discípulos estavam desesperados, morrendo de medo. Desesperados. E o mar começou a ficar muito agitado. O barco começou a balançar para um lado, para o outro. E os discípulos ficaram com medo que o barco afundasse e eles morressem todos ali. E eles chamam Jesus e diz: não, mestre, não te importas que morramos? E Jesus diz: homens de pouca fé. Mas Jesus, ele manda que o mar se cale, se acalme. E o mar se acalmou. Meu irmão, eu peço a Jesus que acalme as tempestades que estão na sua vida. Eu peço a Jesus que abaixe as ondas que estão atribulando o seu coração, perturbando a sua vida. Eu não sei quais as situações, talvez seja no seu relacionamento, talvez seja numa amizade, a amizade antiga, que a tempestade baixou entre vocês, já não é mais a mesma coisa. Eu coloco diante da presença de Deus seu relacionamento, seu casamento, sua esposa, seus filhos. Rezo pelas mães nesta manhã, pelas mães, pedindo a Deus a graça da saúde, da sabedoria para todas as mamães.
As mamães que estão com problemas com os filhos, vai, Senhor Jesus, dando a elas a sabedoria. Vai equilibrando, Senhor Jesus, essa relação entre pais e filhos, meu Deus. Eu te peço, Jesus, derrama esta graça, Senhor. Eu apresento o matrimônio da nossa irmã Tina, o matrimônio do filho da nossa irmã Tina, também a sua nora, seu filho, Senhor Jesus. Vai restaurando este casamento, Senhor, faz com que aconteça uma conversa sadia sempre entre eles, que o amor e a união possa reinar, Senhor, na vida dos casais, o filho da irmã Tina e de todos os casais que se encontram aqui, Senhor, neste momento. Para, Senhor Jesus, quem sabe ganhar mais um pouco, receber mais um pouco de paz nos seus corações. O Senhor que tem esse poder, meu Deus. Eu não tenho, Senhor, este poder, mas eu peço, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus, que venha atender a cada prece. Eu apresento a irmã Luzia Viana, todos os irmãos que têm apresentado aqui em outras lives as suas intenções. Também os irmãos que me acompanham de segunda-feira na live, segunda noite. Senhor, obrigado, meu Deus, eu creio que o Senhor está visitando a cada irmão nesta manhã de hoje. Sim, meu Deus, quero apresentar também a minha casa, meu esposo, agradecendo a Deus pelo trabalho dele, pela saúde, toda a minha família, todas as minhas irmãs que são mamães, pedindo a Deus a graça do discernimento sobre eles. Agradecer a Deus por todas as pessoas que estão empregadas e que Deus possa abençoar os seus trabalhos. Pedir a Deus pelos que estão desempregados, abrir as portas, Senhor Jesus. Vai visitando aqueles, a vida financeira daqueles que se encontram desempregados, meu Deus. Sim, Pai. Obrigado, Jesus. Seja bendito, Senhor. Quero pedir pela vida financeira da nossa irmã Luciene Sena. Pedindo também, Jesus, pela família de Pedro Verone, o Senhor possa abençoar a família do nosso irmão Pedro Verone. Obrigado, Senhor, meu Deus. Vamos rezar esta oração, meus irmãos, confiante na ação de Deus, do Espírito Santo. Que esta oração possa chegar agora a muitos corações, pela nossa fé, pela sua fé, pela minha fé. Que muitos irmãos que têm passado por aqui possam receber esta oração. Até mesmo aqueles que não puderam estar conosco hoje, mas que têm sido fiel nestes momentos a querer ouvir a palavra de Deus, querer aprender, juntos nós aprendemos. Obrigado, meu Deus. Eliane Neves, pedindo oração pela família. Éder, Eloá, por David, Abade. Senhor, meu Deus, eu quero apresentar a família da irmã Elaine Neves. Que o Senhor possa abençoar esta família. Visita, Senhor Jesus, cada membro desta família. Está levando a graça, Senhor, que eles necessitam, porque o Senhor sabe o que a família necessita. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Antônio Ferreiras, Rony Luiz, Henrique, Aguinaldo, Iliana, Ivanete, Adriano, Ivanilda, Viviane, Maria Bruno, Otávio, Maria, Bruna, Otávio, Dani, Iago, apresenta ao Senhor, meu Deus, todos esses teus filhos aqui, Jesus. Apresenta o Richard. Vai, Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, creia. Você não está à toa nesta manhã aqui hoje. Mas é porque você deseja passar por essa tempestade sem tantas feridas, sem tantas marcas. Deus está com você. No meio dessa tempestade, é Deus quem está com você. No barco da sua vida, Jesus não dorme, mas Ele manda
que o mar da sua vida, que a tempestade se acalme. Obrigado, Senhor Jesus. Vai acalmando esse coração, Senhor Jesus, que está tão agitado, tão perturbado, Senhor Jesus. Guia, Senhor Jesus, os passos desses teus filhos, desta família, e abençoa, Jesus. Sim, meu Deus. Obrigado, Senhor. Eu confio, Jesus. Vamos rezar esta oração, meus irmãos. Senhor, meu Deus, eu creio que sois Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, Salvador de todo gênero humano. Eu creio no Divino Espírito Santo, Santificador. Senhor, hoje pedimos a graça da libertação da depressão de Leandro Costa, Verinha Ferreira, e você possa apresentar também aí as pessoas que você sabe, que você conhece, pedindo a cura da depressão. Pedimos por nós e por aqueles cuja os nomes neste momento foram lembrados aqui, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, liberta, Senhor, o irmão Leandro Costa dessa depressão, dessa angústia, Senhor, desse desespero, desse medo, Senhor Jesus. Liberta também a Verinha Ferreira e todos aqueles que se encontram nesta mesma situação, neste mesmo barco, Senhor Jesus. Vai visitando, Senhor. Liberta da angústia e da ansiedade. Senhor, que o teu poder libertador livre e liberte do espírito da depressão. Retire todas as amarras e todas as formas de manifestação da angústia. Tudo que manifesta, que traz angústia, Senhor, liberta. Cure, Senhor, onde este mal se instalou. Arranque pela raiz este problema. Cure as lembranças dolorosas, os traumas, os ressentimentos, as mágoas, as marcas negativas do passado e do presente. Senhor, meu Deus, que a alegria transborde profundamente no ser de cada um que estão aqui presente nesta manhã. No meu ser, Senhor Jesus, na minha casa, que você possa dizer, sim, Senhor, na minha casa. Eu peço, meu Deus. Ó Senhor, meu Deus. Vai, Senhor, visitando o espaço onde trabalha a filha da irmã Tina, Senhor, vai abençoando. Sim, meu Deus. Vem, Senhor Jesus, com teu poder. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, refaça a história de vida dessa pessoa, do passado dela. Refaz também a minha história de vida, o meu passado, Senhor, vai renovando meu presente. Livra, Senhor, cada um destes teus filhos aqui de todo o mal. E que nestes momentos de solidão, de descaso, quando eles se sentirem rejeitados, Senhor Jesus, que o Senhor venha trazer a cura e a libertação. Sim, Senhor, faça-se presente na vida de cada um deles, meu Pai. Eu renuncio, Senhor, e agora você possa dizer, você pessoalmente, eu renuncio no poder libertador de nosso Senhor Jesus Cristo ao medo. Você possa renunciar a todo medo, a incerteza, a desesperança. E me apego em teu poder, Senhor, em tua graça, em tua bênção, Senhor. Eu quero abraçar a tua bênção. Dai, Senhor, a graça da libertação, da depressão, da angústia,
da ansiedade, dos ressentimentos, de todas as lembranças ruins, Senhor meu Deus. Amém, Senhor Jesus. Eu renuncio todo mal, todo pecado, todas as armadilhas, todas as amarras. Eu renuncio, Senhor, todos os pensamentos de maldade, todos os sentimentos ruins, Senhor. Eu renuncio. Limpa, Senhor, e purifica o meu coração, a minha mente e o meu pensamento. Ó cruz sagrada, seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselha coisas vãs. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo o teu veneno. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Helena Souza, bom dia, paz de Jesus. Luciene, Eugênio, é isso? Que nosso Senhor Jesus Cristo, que nos visitou nesta manhã, continue a nos abençoar. Eu quero agradecer você pela presença, dizer que estar com vocês todos os dias também. Eu me sinto forte porque eu sei que é um momento em que nós estamos em muitos irmãos e a oração ela vai ficando mais forte, porque quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. A oração nos deixa mais forte. Então, vamos assim, todas as vezes que estivermos juntinhos, vamos mesmo na confiança. Vamos acreditar. Deus é todo-poderoso. Deus vai libertar o nosso irmão Leandro Costa, Deus vai libertar a nossa irmã Verinha Ferreira, e quantos irmãos que estão aí passando por esse momento tão difícil, né? Com a ansiedade, as coisas, quando nós estamos em ansiedade, a gente para naquela palavra, não vai, porque a gente está tão ansiosa que mesmo que as coisas estejam acontecendo, a gente não consegue ver as coisas andar. Mas Deus é comigo, Deus é com você, Deus está com todos nós. Amém, meus irmãos? Olha só agradecer a Deus por você, pela sua presença e por tudo que Ele vai realizando a cada dia na nossa vida, tá bom? Se Deus permitir, estaremos aqui na sexta-feira, se Deus quiser, para orarmos de novo, e Deus ele vai nos apresentando, Deus vai revelando os momentos, as situações, para a gente saber que Ele está mesmo vendo, está olhando mesmo para as coisas que estão acontecendo na nossa vida, né? A falta de perdão, a falta de compreensão, né? Muitas vezes a gente precisa parar e pensar, nossa, será que não é por isso que não deu certo? Será que não é por aquilo? Aquelas coisinhas que vão impedindo a gente, né? De ter a graça de Deus nas mãos, estender as mãos e poder receber a sua graça, porque Ele tem esse desejo de estar sempre derramando a graça em nossas mãos, em nossas vidas, viu? Então, eu desejo que você acolha a bênção de Deus, essa bênção, que você continue com muita fé, com esperança, confia em Deus, confia nele, está de olho em você, está escutando você. Você que está preocupado com seu familiar, com sua, né, aquela pessoa que está lá no hospital, que está lá na UPA, no posto de saúde. Você que está preocupado com aquele exame que você vai fazer. Você que está preocupado com... São tantas situações, né? Com o filho, você que está preocupado com a esposa, com o esposo. Deus está olhando para você, meu irmão, minha irmã. Deus está cuidando das suas preocupações. E nesse barco, como eu dizia, você não está sozinho. Deus não nos deixa sozinho nesses barcos furados da vida, que às vezes nós vamos nos encontrando, mas quando a gente vê, a gente já está lá com o barco meio de água quase já transbordando, e aquilo vai sufocando a gente, não é? Jesus está com você. Jesus vai abaixar as ondas. Jesus vai
acalmar o mar da sua vida, que está agitado, muito agitado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem o poder de acalmar os nossos corações. Que nós possamos hoje encerrar essa live, recebendo essa paz que vem de Jesus. E também recebendo essa certeza de que quando vier essas tempestades, Ele vai estar conosco. Não vai estar dormindo, mas vai estar conosco. E se a gente reclamar, Ele vai dizer: mulher de pouca fé, homem de pouca fé. E Ele vai dizer: acalma-te, mar, acalma. Sai, tempestade da vida dessa mulher. Sai, tempestade da vida desse homem, dessa família. Sai, tempestade da vida desse casamento, desse casal. Sai, tempestade desse trabalho. Sai da vida dessa pessoa que fica importunando a vida do outro no trabalho. Jesus vai fazendo a libertação acontecer de maneira que muitas vezes nós nem imaginamos. A sua simplicidade, no seu jeito de ser, no seu jeito de amar, é Jesus. É Ele quem vai fazendo a graça acontecer. Amém, meus irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Prosperidade para você, viu? Uma chuva de bênção na sua vida. Cura, libertação, tudo isso é o que eu desejo. Fiquemos todos com Deus, na paz de Jesus. Hoje vou dormir na minha mamãe. Então, eu espero que amanhã eu possa deixar uma mensagem para vocês aí, porque lá também não é nada fácil. Mas vou estar lá com ela, bem abraçadinha, assim, dormindo com minha mamãe. Coisa boa. Que maravilha poder dormir com a mamãe, abraçadinho, né? Eita, minha mamãe linda. Desde já eu vou desejando a todas as mamães, né? Muitas alegrias para esse Dia das Mães, viu? Fiquemos com Deus. As mamães. E a vida das mamães já é um show, né, irmã Simone? Já é um show a vida das mamães. Manda aquele abraço para seu sobrinho, viu, irmã? Deus abençoe você. Abraço para toda a família. Valdir, bom dia. Já estamos encerrando a live. Tudo que nós pedimos, tudo que nós rezamos foi para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Eita, que saudade que vocês me deixam. Saudade. Beijoca! Não importa a circunstância, meus irmãos. Não importa. Beijinho. Tchau, Nóbrega. É vovó Dinda. Tchau. Beijoca para todos meus irmãos. Fiquem com Deus.